Moçadinha, volta aqui então, ó. Continua comigo o assunto solos. Como eu prometi na aula anterior, precisamos falar agora sobre processos que levam à degradação dos solos. Logicamente que esses processos têm origem na ação humana, são processos de origem antrópica. Olha esse primeiro problema aqui, ó, ligado à degradação de solos. Dá uma olhada nessa imagem. Essa paisagem aqui mostra um vale com vertentes bastante inclinadas e que já foram desmatadas. Como que eu sei que isso aqui já foi desmatado? Dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa mancha de cobertura vegetal, ó. Esse tufo de vegetação, lá no fundo também tem algumas árvores e outras espalhadas. Ou seja, isso é um indicativo de que essa área já foi erodida. Desculpa, erodida não, e sim desmatada. Se essa região já sofreu desmatamento, quer dizer que ela não tem mais a sua cobertura vegetal original. Quando vier a chuva, ao longo do tempo, a longo prazo, lógico, o que pode começar a acontecer com essa paisagem? Ela pode começar a sofrer erosão. O solo não tem mais a proteção original. Se não há as árvores, pelo menos não na mesma quantidade que havia originalmente, uma menor quantidade de água infiltra e uma maior quantidade de água escoa superficialmente. Quanto maior é o escoamento superficial aqui, maior a velocidade da água, maior o poder erosivo que essa água tem. E aí a erosão pode começar como, nesse caso? Dá uma olhada aqui, ó. Perceba que nessa vertente é uma paisagem diferente, lógico, da imagem anterior, mas já teve início o quê? Um processo erosivo. Quando a erosão começa, como está sendo mostrado nessa imagem, por conta da retirada da vegetação original, isso aqui também é uma área desmatada, ó. Quando essa erosão tem início, isso é chamado de ravinas, ou processo de ravinamento, como você viu ali. Se uma ravina, quando começa a se formar, se ela não for contida, a tendência é que ela fique o quê? Cada vez maior. E aí esses pequenos sulcos, essas pequenas fissuras, podem aumentar de tamanho, formando as vossorocas. Olha esse processo de vossorocamento aqui, ó. As vossorocas levam à perda, por exemplo, de áreas agricultáveis, de pastagens. Então é um problema muito grande que produtores rurais devem procurar evitar, conter, porque leva à perda de solo, como eu disse anteriormente. Então aqui tem uma vossoroca já relativamente evoluída, grande, e nessa outra imagem uma vossoroca ainda maior. Olha que loucura! Aqui é uma cidade no estado do Maranhão que sofre muito com as vossorocas. Perceba que aqui já tem a formação de uma vossoroca que continua se formando, aumentando de tamanho. E aqui no canto esquerdo da foto, ó, você pode observar que aqui já existiu também um processo de vossorocamento, mas que nesse caso já foi contido porque a vegetação voltou a proteger essa área. O que pode ser feito então para evitar a erosão? Para evitar a erosão que leva ao vossorocamento, é necessário que mantenha-se a vegetação nativa. Quando a vegetação não é mantida e ocorre a vossoroca, ela já se formou, o que tem que ser feito? Vou começar com essa imagem aqui, ó, que mostra o que não fazer. Olha o que estão fazendo nessa vossoroca, jogando entulho. Por que jogar entulhos não é algo recomendado? Primeiro porque ao jogar entulhos, você não vai restaurar a situação original que existia ali com o solo. Ou seja, o entulho não vai trazer de volta aquela camada de solo que recobria a rocha. Em segundo lugar, se eu jogo entulho, eu estou na verdade criando um ambiente favorável para a proliferação de insetos, de animais peçonhentos, o que pode trazer outros transtornos para a população local. Então isso aqui não é recomendado. O que é mais viável fazer? Olha essa outra imagem. Aqui eu tenho uma vossoroca em formação que apresenta algumas barreiras que foram construídas. Olha só, aqui dá para visualizar 4 barreiras construídas com bambu. E qual que é o objetivo dessas barreiras de bambu, dessas cercas de bambu? A ideia é fazer com que em dias chuvosos a água perca velocidade, porque vai haver uma barreira física. Ao perder velocidade, a água vai erodir menos e vai depositar mais sedimentos, ou seja, diminui a erosão. Quando a erosão é diminuída, pouco a pouco o que acontece? A vegetação vai se desenvolvendo. Quanto mais a vegetação se desenvolve, mais o solo fica protegido. Então essa é a ideia. Está aqui uma sugestão bastante interessante para conter as vossorocas. Outro problema ligado a solos, assoreamento. Lembra o que é isso? Assoreamento é quando há um grande acúmulo de sedimentos no leito de um rio. Provocado pelo quê? Provocado pelo desmatamento ciliar. Ou um rio assoreado como esse da foto
ele tem a sua dinâmica hidrológica alterada, a sua profundidade alterada, isso afeta a fauna, a flora aquática, gera um impacto muito grande no ecossistema local. É um problema. Deslizamento, olha essa imagem. Os deslizamentos, você percebe pela foto que, do ponto de vista visual, essa imagem se parece muito com aquela anterior que eu te mostrei sobre vossorocas, certo? A diferença é que o deslizamento ele ocorre no intervalo de tempo muito menor. O deslizamento ele é algo repentino, que ocorre aí em poucos segundos, normalmente após o quê? Após períodos muito chuvosos, porque chove demais, o solo fica encharcado. Quando esse solo não tem mais a sustentação original da vegetação, ele pode deslizar. Isso aqui provocou, por exemplo, a interrupção aí de uma rodovia, como você vê pela fotografia. Joia? Aqui uma outra imagem de deslizamento. Isso aqui no litoral de Angra dos Reis, em janeiro de 2010 ou 2011, não me lembro ao certo agora. Esse deslizamento provocou inclusive o soterramento de algumas pousadas, vitimando fatalmente algumas pessoas. Outro problema, compactação do solo. O que leva à compactação do solo? O solo pode ser compactado pelo pisoteio animal, gado, por exemplo, ou pelo uso de máquinas pesadas. Qual que é o problema do pisoteio e do uso de máquinas pesadas? Porque isso leva a uma diminuição da porosidade do solo. O solo, quando se compacta, ele fica menos poroso. Quanto menos poroso o solo é, menor é a capacidade que esse solo tem de receber água, ou seja, ele não permite a infiltração da água e também não permite a passagem do ar, diminui a aeração. Um solo sem ar e sem umidade é um solo morto, é um solo que não permite o desenvolvimento de vegetação, certo? Aqui são imagens que mostram uma técnica muito comum, muito utilizada aí há séculos para evitar a compactação, que é a aragem do solo. Nessa imagem aqui do trator, você vê os discos de arado que tem a capacidade de revolver, de movimentar essas camadas superficiais do solo, fazer com que o solo fique mais fofo e, portanto, mais poroso. Normalmente a aragem é feita alguns dias antes de um novo plantio. Beleza? E aqui, mais um problema, a arenização. A arenização é um processo de degradação dos solos que vai acontecer onde? Em áreas chuvosas e em áreas em que o solo é arenoso. Então o solo arenoso começa a sofrer essa erosão por conta também do desmatamento, da retirada da cobertura vegetal original e formam-se os campos de areia. Essa imagem do sul do Brasil, região dos Pampas, que sofre com a arenização, que não deve ser confundida com desertificação. Desertificação também é uma degradação dos solos, só que nesse caso eu estou falando de uma área o quê? Seca. Desertificação ocorre em áreas secas, a arenização ocorre em áreas úmidas. Tranquilo? Então listei aqui as principais formas de degradação do solo. Fique atento a isso que foi mencionado. E um último recado é o seguinte: jamais associe desertificação à formação de desertos, tá? Desertificação é uma degradação de solos. Formação de desertos é algo natural. Lembra o nome que damos para a formação natural de desertos? Quando um deserto se forma naturalmente, isso é chamado de desertização. Olha aqui, como se escreve, desertização. Desertificação não quer dizer formar desertos, tranquilo? No Brasil, a desertificação ocorre, por exemplo, na Caatinga, no sertão do Nordeste. Valeu, galerinha! Próxima aula eu falo sobre técnicas de preservação de solos. Então acompanha aí. Até já. Abraço!